Bom dia, boa tarde, boa noite para você, seja em qual horário você esteja aqui nos assistindo ou nos ouvindo. Queria dar as boas-vindas à primeira série técnica aqui do CésarCast. Se você nunca ouviu falar do César, nós somos um centro de inovação que está há mais de 30 anos impactando a vida de pessoas e organizações. Nesse podcast, nós trazemos temas quentes e relevantes no mercado e estamos inaugurando um novo programa por aqui, direcionado para o público tech, onde a gente vai falar de IA gerativa ou generativa. Rola aí uma confusão, né? Eu acho que IA gerativa IA generativa é um anglicismo, mas a gente concordou aqui em usar ele porque é como o mercado está chamando. Mas, se você concorda ou discorda, fala aí pra gente. No episódio de hoje, a gente vai mergulhar então nesse mundo da IA generativa, explorando alguns eventos de mídia que aconteceram, trouxeram alguns temas para o debate, e a gente vai tentar fazer uma engenharia reversa deles para tentar entender um pouco melhor do lado técnico, como que as coisas acontecem e também o impacto dele na vida das pessoas. Mas antes disso, roda a vinheta. Bora lá, queria apresentar para vocês antes um timaço que está aqui comigo. São especialistas no assunto e bora lá, Márcio Daia, fala aí pra gente quem é você. Olá pessoal, meu nome é Márcio Daia, eu trabalho aqui no César desde 2009 e faço parte aí dessa squad de IA gerativa. Fala aí, seu Rafael. Olá pessoal, meu nome é Rafael, eu sou professor e pesquisador no César School. Estou aqui trabalhando com meus colegas Márcio e Grilo para a gente desvendar um pouquinho aí dos mistérios da IA para vocês. Bom, e meu nome é William Grilo, possivelmente essa última vez que você vai ouvir William Grilo, a partir de agora só Grilo. E eu sou design lead aqui no César, também professor do mestrado na César School e o host dessa série, vou acompanhar vocês ao longo dos outros episódios também. Povo, então nos últimos dias a gente teve alguns lançamentos na mídia que trouxeram à tona aplicações de IA generativa de uma maneira bem mais próxima para todas as pessoas, ao lançar mão de uma tecnologia que antes a gente só imaginava e hoje a gente pode estar assistindo aí num comercial de TV ou num show. A gente está falando, por exemplo, do comercial da Volkswagen, que trouxe à vida de volta Elis Regina, usando inteligência artificial, e também o show de João Gomes, que cantou no mesmo palco com Luiz Gonzaga, também utilizando inteligência artificial. E aí, isso são aplicações de IA para o entretenimento. A gente não vai entrar aqui hoje nesse episódio na questão ética, se isso faz bem, se isso faz mal, mas eu queria começar a explorar o lado técnico. Então, eu como designer, eu sempre penso, quando sou impactado, às vezes positivo ou negativamente por uma coisa, eu fico pensando qual foi o momento que as pessoas tiveram a ideia, que começaram a desenrolar aquele conceito. Então eu fico imaginando lá na mesa de criação da agência que fez o comercial da Volks, ou que pensaram na produção do show do João Gomes. Qual foi o momento? O que passou pela cabeça deles quando eles decidiram trazer essas pessoas de volta à vida e usar tecnologia para isso? O comercial da Volks, ele demorou 9 meses para ficar pronto. Então ele foi concebido até antes desse boom da inteligência artificial, né? Então eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham que aconteceu nesse momento de criação? Como é que foi esse rolê todo envolvendo as diferentes disciplinas? Eu particularmente, Grilo, eu fico pensando assim, como é que as pessoas começaram a considerar esse tipo de tecnologia, né? Como você mesmo falou, eles estavam ali discutindo e ainda não estava tão na hype, né? Estava começando, na verdade, né? 9 meses atrás foi, por exemplo, quando o ChatGPT começou a se popularizar. E eu fico pensando ali, estão ali numa agência e aí quem foi aquela pessoa que levantou o dedo para dizer vamos usar IA para trazer de volta à vida uma pessoa, né? Seja no show, seja no comercial. E por outro lado também eu fico pensando na população mesmo, né? Eu particularmente já mostrei para algumas pessoas, né, essas notícias, esse comercial.
E o mais impressionante é que tem algumas pessoas que não sabem de nada do que está acontecendo. Né? Elas não nem perceberam que tinha coisa diferente. Talvez pensando que fosse uma gravação antiga de Luiz Gonzaga, né? E não ali uma apresentação inédita. Né? Então, eu acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça é aquelas pessoas que, teoricamente, você pode me corrigir que você tem mais talvez um vínculo maior mais próximo de uma agência, mas eu acho que aquelas pessoas não são pessoas tão técnicas, né? São as pessoas criativas e tudo, e elas, de alguma forma, tiveram a sacada de trazer isso aí, né, pra jogada do comercial. Só para adicionar uma coisa aqui, eu arriscaria que talvez uma pessoa seja fã de Star Wars, né? Porque que eu saiba aqui teve o caso de um anterior, que foi a atriz que fazia Leia Organa, né? Eu acho que é a personagem, que faleceu, né? Carrie Fisher. E eu acho que os 2 últimos episódios de Star Wars foram feitos a partir de imagens sintéticas. Então, além da questão de educação, né? De você saber, né? Ser alfabetizado, entre aspas, aí nessa tecnologia, talvez essas pessoas gostassem muito desse tema. Até uma coisa engraçada em relação a isso, eu estava ouvindo que o primeiro caso no cinema dessa imagem sintética, né, aconteceu mais ou menos em 79 no filme do Superman, onde tem aquela clássica cena onde o Superman, né, vai acha a sua nave espacial e lá ele tem uma conversa com o seu pai. E, obviamente, tudo aquilo era simulado, né? Não existia nenhuma técnica de inteligência artificial por ali. Mas ele conseguia conversar com o seu pai que já tinha morrido, com uma consciência ali dentro daquela projeção. E eu acho que todos que viram aquele filme, ou até mais recentemente, pensaram que de todas as possíveis tecnologias que estavam envolvidas ali, a mais difícil seria você trazer a pessoa de volta na perfeição, conversando com a sua consciência, né? E não a projeção, a holografia. E hoje eu acho que a gente está muito mais perto de atingir essas tecnologias do que efetivamente a holografia. E falando um pouco então sobre tecnologia, queria que vocês me ajudassem a decompor tanto o comercial da Volkswagen quanto o show do João Gomes, me explicassem um pouco quais são as tecnologias que estão envolvidas ali que permitiram com que a gente tivesse essas duas peças. Tá, do ponto de vista técnico, eu classificaria essas duas, né, as duas propagandas, na verdade, como sendo aplicações de uma aplicação de IA que se chama deepfake, né, que é o processo de você substituir partes, né, de alguma informação relacionada a uma pessoa por uma versão sintética que está direcionada, né, a fazer uma coisa que a pessoa quer que faça, né? Por exemplo, Elis Regina cantando uma música dentro de uma Kombi, né? E no caso eu diria que essa mesma aplicação é o caso da situação do Luiz Gonzaga também, mas nesse caso de voz especificamente, tem uma parte também da imagem dele, que inclusive ficou até bem bonito, mas enfim, não eu acho que aquela parte especificamente ali a gente pode dizer que é mais uma questão artística e o deepfake mesmo seria a voz, né? A forma de ele cantar uma música de João Gomes que ele nunca gravou antes. Eu acho que é importante separar aí que a IA gerativa é muito mais, ou generativa, né? É muito mais do que só o deepfake, né? Isso é uma aplicação específica e para essas aplicações cada aplicação vai ter uma técnica específica para resolver esse problema. Aí você vê aí em algumas pessoas falando sobre qual foi a técnica usada, principalmente no caso de Elis Regina, eles chamam de GAN, né, que é a Generative Adversarial Networks, redes adversariais generativas, que tem uma sacada interessante de como treinar, não tem nada muito importante aí para se entender, mas é um processo que faz com que no mesmo momento eu tenha uma rede que aprende a fazer
criar essa imagem sintética cada vez mais parecida com as coisas da realidade, enquanto existe uma outra, um outro processo que tenta descobrir se aquilo que está sendo apresentado é de fato parecido com a realidade ou não. Então, eu acho que basicamente foi isso aí que permeou a possibilidade dessas duas gravações aí. Outra coisa que eu acho bem interessante, né? Quando você tá no mundo da tecnologia, você conversa muito, né? Hoje, quem não está conversando sobre IA? Né? Qual empresa de tecnologia, qual instituição não está conversando sobre IA? Mas isso, muitas vezes, eu acho que a gente está ali naquela bolha, né? Ali do nosso sistema, dos nossos colegas. E quando eu interajo muito com outras pessoas, né? Aqui no SESI School, em outros locais, quando eu vou dar aula, e o pessoal pergunta o que foi que aconteceu, né? Assim, já sabia que existia a área de IA, mas de repente, de 1 ano, 2 anos para cá, parece que tudo que tem tecnologia está também envolvendo um pouco de IA. E a gente, claro, várias coisas avançaram, né? Várias tecnologias, mas é interessante perceber que essas técnicas, por exemplo, a rede GAN, não foi uma técnica que foi lançada no passado. Né? É uma técnica que já existia, já era trabalhada para outras coisas. Né? Eu acho que a grande diferença do momento que nós estamos vivendo são os dados. Né? Temos cada vez mais dados disponíveis, então que a gente consegue acessar para conseguir realizar o treinamento dessas redes. E segundo, o poder de processamento também, né? Imagina qual foi a máquina, né? O conjunto de máquinas que precisou para fazer lá a reconstrução de uma pessoa ali cantando, ou de uma voz, né? E a gente está aqui falando de situações em que foram provavelmente gravados, mas muitas dessas tecnologias são usadas em tempo real também. Né? Então, esse processo assim, de treinamento só é possível devido também ao desenvolvimento, né, das máquinas, das placas, das famosas GPUs, né, que sem elas a gente não estaria fazendo nada com IA. Massa. Uma coisa que você falou aí, que foi o quanto isso está ficando cada vez mais próximo da gente. E eu preciso confessar que uma das coisas que mais me surpreendeu em tudo isso não foi nem o fato da gente ver um comercial usando deepfake, mas no dia seguinte eu li uma matéria do Estadão, um jornal de massa, né? Explicando que ali estavam sendo usados GANs para poder chegar naquele resultado, né? Explicando isso pro nosso leitor médio. Isso mostra quanto realmente a IA está chegando perto da gente. E aí, Rafael também falou sobre a gente estar precisando cada vez menos de exemplos para poder chegar nesse resultado. E eu li também que o show do Luiz Gonzaga com o João Gomes, eles precisaram de apenas 60 imagens do Luiz Gonzaga para chegar naquele resultado. E aí eu queria explorar aqui com vocês, se vocês acreditam que o que faz, quais são as tecnologias que hoje fazem com que a gente consiga cada vez menos ter menos exemplos para conseguir chegar a ter esse resultado cada vez melhor. Eu posso dar o que eu imagino que isso pode ser. Na verdade, eu acho que é um detalhe muito importante que é o que a gente chama de pré-treinamento, na verdade. Então, não é que a gente está usando menos imagens, mas que você tem sempre alguma rede, né, por trás, que chama rede de fundação, alguma coisa desse tipo, que absorve um monte de informações de maneira mais abstrata e que você só precisa especializar ou fazer um treinamento específico, alguma coisa direcionada para aquela atividade que você quer fazer efetivamente, para que ela seja, de fato, capaz de executar a tarefa que você quer. Então, assim, não se trata, na verdade, de a gente ter menos informações. E sim, assim, a gente tem vários trabalhos, né, na direção de fazer modelos cada vez mais econômicos do ponto de vista de dados, mas eu acho que a gente ainda não evoluiu tanto nesse ponto. O que a gente tem hoje realmente são modelos que aprendem, né, que a gente treina muito com muitos outros dados e depois a gente especializa ou deixa ele mais, chama fine tuning, né, deixa ele mais específico, mais que é capaz de resolver aquele problema especificamente. No caso, por exemplo, aí mostrar a voz de Luiz Gonzaga, né? Fazer soar como a voz de Luiz Gonzaga.
Eu acho que isso daí que Márcio acabou de comentar é, é o que traz assim a grande ideia da IA gerativa, né? Que é você já tem aqueles modelos que foram treinados naquela imensidão de dados e ao invés de você ter que retreinar com todos esses dados que estão disponíveis, você pega ali e faz essa especialização do modelo. Né? Provavelmente, as empresas que conseguem ter chegar mais perto da realidade, do ponto de vista aí de deepfake, elas são empresas que ou têm acesso a modelos pré-treinados com uma grande quantidade de dados, ou elas estão usando essas outras empresas, né, por trás, uma OpenAI, a API do Google também, que inclusive essa semana foi disponibilizado agora para o Brasil, né, também, então a gente pode começar a usar a gerativa do Google. Mas essas empresas devem usar esses modelos já pré-treinados por essas grandes empresas que a gente está ouvindo falar. E aí elas chegam realmente aí com 60 exemplos, com às vezes meia hora de gravação da voz da pessoa e consegue generalizar. Mas veja, a IA já sabe o que é uma pessoa, o que é o rosto de uma pessoa, o que é se é uma pessoa morena, se é uma pessoa loira, ela já sabe disso. E aí vai só trazer as características mais específicas. A gente está tocando aqui em vários conceitos técnicos. Deepfake, IA generativa. E às vezes as pessoas ficam confusas. Será que tudo que é deepfake é IA generativa? E aí eu queria que vocês me explicassem por que especificamente no comercial da Volkswagen, a gente pode considerar aquilo como uma IA generativa e um deepfake. A minha interpretação de deepfake, eu não sei se é a mais ampla, né, ou se é aceita por todo mundo, é que ela é uma aplicação, e aí fique claro que é uma aplicação da IA gerativa, nesse caso, que serve para substituir certos aspectos de um indivíduo por outro, né, na tentativa de criar uma ideia de que a pessoa alvo, né, ela fez alguma coisa, falou alguma coisa, ou se expressou de uma determinada maneira, quando ela, na verdade, não fez, né, ela própria. Então, se trata de uma aplicação, né? Ela é gerativa, né? Ela faz parte desse conjunto de IA gerativa, que é uma área, né, da inteligência artificial, cujo objetivo é gerar dados complexos. Na verdade, assim, há uma grande discussão desse próprio nome, né, de IA gerativa. Em IA, na verdade, isso já acontece, já se faz coisas novas há muito tempo, mas talvez agora a gente consiga, por causa dessa coisa que Rafa falou das GPUs, né, da nossa capacidade bem maior de processamento, a gente começa a conseguir produzir coisas mais complexas. Então, umas pessoas chamam que, na verdade, o nome correto seria modelo de regressão complexa, né, de você criar coisas complexas, mas o processo é o mesmo, é o processo de regressão. Então, enfim, é uma questão mais técnica aí, eu acho que não vale a pena a gente entrar nos detalhes, mas é só nomenclatura. Mas a IA gerativa engloba muita coisa, engloba os modelos grandes de linguagem, né, como que chamam de LLMs, né, como os da OpenAI, do Google, como Bard e tudo mais. E você pode gerar qualquer coisa a partir disso, desde que você tenha uma base de dados que você possa usar para gerar. Então, desde imagens, vídeos, voz, som, objetos 3D e assim vai, né? Sua imaginação, né, que vai definir aí a forma como você modela, vai definir o que é que você é capaz de fazer. Para você fazer uma aplicação como deepfake, você vai depender de uma técnica, né? E essa técnica, por exemplo, usada no caso de modelos de deepfake como de Elis Regina com a Volkswagen, se chamam de GAN, né? Que é essa questão da rede que ela tem um processo específico e uma sacada muito interessante aí de como produzir, de como fazer a coisa
convergir, né, as imagens ficarem cada vez mais perto da realidade. Para aplicações de deepfake, você precisa de uma técnica, né, que seja capaz de ajudar a ela chegar ao modelo ficar gerar respostas cada vez melhores, né, mais próximas da realidade. E especificamente no caso do modelo que fez Elis Regina, ele se chama GAN, né, que tem uma técnica, basicamente uma técnica interessante de você chegar, de você criar esse processo de ficar cada vez mais próximo à realidade. Valeu, Márcio. Mas uma coisa é certa, né? Sempre que a gente ouve esse terminho aí, ou essa expressão deepfake, a gente acaba associando a coisas que não são muito legais. E eu queria tentar, se é que isso é possível, tentar desmistificar um pouco esse deepfake. Cabe a gente até trazer aqui e ressaltar que essa primeira demonstração da inteligência artificial para esse tipo de uso, ela é bem antiga, né? É de mais ou menos 1997. Então, um programa chamado Video Rewrite, ele foi concebido para ser usado em dublagens. Quem tiver interesse em saber um pouco mais ou até ver esse programa em execução, a gente está colocando um link aqui na descrição do episódio. Vão ter outros links lá também de outras referências que a gente está trazendo. E o nome deepfake mesmo, ele só começou a ser usado mais recentemente, mais ou menos 2017, lá nos porões do Reddit. Tudo acontece lá, né? O povo juntou deep, que é de deep learning, com fake, de falso. E como quase tudo na vida, foi esse lado fake, esse lado falso, que acabou se disseminando primeiro. Então a tecnologia começou a ser usada para falsos vídeos de pornografia, ganhou ainda mais força com o uso para disseminar aí a sua irmã mais famosa, fake news, juntou eleição, política no meio, então aí a gente viu que só deu coisa errada e a gente acabou associando muita coisa negativa a isso. Mas tentando limpar um pouco a barra do deepfake, a gente pode trazer aí alguns exemplos de aplicações que não são tão ruins. Então, o primeiro caso são justamente esses casos que a gente trouxe para o entretenimento, do anúncio da Volkswagen, do show do João Gomes, né? De maneira geral, a gente tem associado o deepfake ao uso nele como mídia sintética. Então, empresas especializadas em fazer esse tipo de processo estão começando a associar o nome deepfake à mídia sintética, justamente para tirar essa associação a coisas ruins. E ele vem aí para ajudar em processos que já são feitos há muito tempo na indústria do cinema. Então, desde coisas que a gente só conseguia fazer com maquiagem, depois começou a fazer com CGI, né? Também tem sido usado para dublagem de filmes e até fazer com que pessoas falem conteúdos em outra língua. Tem aí o caso do icônico dublador do Wolverine. Quem é que nunca assistiu um filme do X-Men, do Wolverine, e fecha os olhos e lembra da voz do Wolverine, né? Ele sempre foi dublado pelo Isaac Bardavi. Só que o Isaac faleceu. Só que o estúdio vai usar a voz dele para dublar o novo filme do Deadpool. E o Wolverine vai estar nesse filme. E como é que a gente faz vamos mudar a voz completamente do personagem? Então o estúdio resolveu utilizar esse recurso de deepfake, que na verdade agora vai ser usado para fazer dublagem. Vai usar uma dublagem guia, então um outro dublador vai fazer essa dublagem e eles vão usar o recurso de deepfake para colocar a voz do Isaac Bardavi no lugar. E aí eu tenho até uma pergunta para quem puder responder. Quando a gente usa esse mesmo recurso para substituir voz, a gente pode chamar de deepfake também? É a mesma técnica que a gente usa para substituir vídeo e imagem? É o mesmo nome? Olha, eu acho que tem um nome específico, eu colocaria isso tudo no mesmo conjunto, né? Que o objetivo da aplicação, e mais uma vez, não é uma técnica, né? Uma aplicação, deepfake. Mas tem aplicações específicas que têm nomes específicos para isso, né? Nesse caso, que a descrição que você deu aí dessa dublagem é muito parecida com o que eu acredito que aconteceu com o caso de Luiz Gonzaga, né? Da parte da voz de Luiz Gonzaga. O nome assim, a aplicação mais conhecida disso se chama Deep Dub, e qualquer pessoa pode chegar lá e baixar a aplicação e fazer uma coisa parecida. Provavelmente não é a maior qualidade que você consegue atingir hoje usando máquinas
muito potentes, mas você já consegue fazer muita coisa com isso aí. Você consegue, por exemplo, né, essa aplicação que Márcio acabou de citar, eu vi colegas já que você dá um upload do seu vídeo, qualquer que seja o seu vídeo, e você pode pedir para ele traduzir para o idioma que você quer. E já tem algumas aplicações mais recentes que elas, inclusive, mudam a boca, né, também. Então, você está fazendo a tradução do áudio e mantendo a sua voz, né, porque já existia alguns serviços que faziam tradução, mas criavam uma voz sintética, uma voz robotizada. Agora não, é a sua voz que está ali falando outro idioma e já está se começando a ter também a mudança do lábio, né, da sua boca só, usando também tecnologias similares, para que a pessoa que esteja vendo, ela veja você de fato falando naquele idioma, né? E não em outros idiomas, assim, ou então perceber que é uma dublagem de fato. E aí, só trazendo aí um pouco pro lado da educação também, a gente tem plataformas como o Coursera, por exemplo, que tem vários cursos disponíveis, né? E, obviamente, esses cursos que estão lá disponíveis na plataforma, os alunos podem acessar, normalmente tem legenda para tentar atingir o máximo de pessoas possíveis, mas a gente bem sabe, né, que inclusive o SESI School enfatiza bastante que a educação acontece através da interação entre os alunos também. Não é apenas o professor ensinando e o aluno recebendo conteúdo, mas também a interação entre os próprios alunos fazem com que eles consigam aprender as habilidades. E aí tem gente olhando para essa direção de, beleza, talvez do professor para o aluno eu não precise me preocupar tanto porque normalmente a aula é gravada. Então você tem recursos que você pode utilizar. Mas e quando tiver aqui um aluno do Brasil, um aluno da China, um aluno dos Estados Unidos, um aluno de um país da África, como é que a gente interage? Normalmente, o que é que acontece? A gente tem que mudar para o inglês, né? Que é o idioma que todo mundo conhece. Mas você bem sabe que não é a mesma coisa você se expressar no seu idioma natal, né? Seu idioma raiz e num outro idioma. Então, eu fico bem otimista, Grilo, aí, de que nós vamos quebrar aí algumas barreiras do ponto de vista de interação social, do ponto de vista de acessibilidade, né? Eu acho que depois o Márcio pode contar aí um exemplo dessa questão aí de acessibilidade que a gente vem trabalhando aqui também no César. Mas eu fico otimista aí de... Eu sei que tudo pode ser usado para o bem ou para o mal, mas eu prefiro ser otimista de que a gente vai ter soluções para muitos problemas que nós temos hoje através de tecnologia como essa que a gente está discutindo aqui hoje. Show de bola. Seu Márcio, fala aí pra gente. A gente esteve aí, né, há quase 3 anos juntos num projeto que usava IA generativa, bem antes desse hype todo da IA generativa. Usava para algo bem parecido com isso que a gente está falando. Explica pra gente e traz aí um exemplo mais legal de uso de deepfakes e IA generativa. Pois o nosso projeto é um projeto muito interessante, a gente trabalhou junto, eu e Grilo, cujo objetivo era fazer tradução da língua brasileira de sinais, a Libras, para português. E aí um pedaço dessa comunicação, que é principalmente você sair do português para Libras, você começa a precisar se expressar, né? Geralmente esse trabalho é feito por um intérprete, né, na comunicação tradicional, só que nem sempre um intérprete pode estar disponível, né, para se comunicar para fazer essa tradução, né, da comunicação em português para Libras. E aí a gente começou a fazer uns experimentos e na verdade a gente começou lá, mas esse projeto continua e o pessoal continua trabalhando e evoluindo aí, que era a produção de um avatar sintético em que você tem, a partir do português, você tinha uma noção básica do que seria dito em língua de sinais e isso se dava a partir do que chamam de esqueleto, né, key points, enfim, são algumas indicações de como o corpo deve se mexer e por cima disso a gente usava uma rede, né, desse tipo aí, uma GAN,
para revestir esse esqueleto de uma imagem de uma pessoa, né, assim, sintética, evidentemente, mas de um intérprete que fez uma gravação de uma série de sinais para a gente, uma série de frases. Então a gente conseguia ampliar um pouco o vocabulário e conseguia expressar coisas que esse intérprete não tinha expressado no momento da gravação, mas que eram importantes para aquele contexto específico. E com resultados muito interessantes. Hoje está bem mais interessante. Eu espero a gente poder, algum dia, chamar o pessoal aqui para eles darem uma palhinha sobre isso. Massa. E dentro dessa vibe legal de uso do deepfake, lembro também, eu vi um documentário que foi feito na Chechênia, e as pessoas que iam aparecer nesse documentário, elas estavam em estado de vulnerabilidade, algumas delas eram perseguidas. E para cobrir isso, as pessoas usaram deepfake, os produtores usaram deepfake, para substituir a imagem dessas pessoas por imagem de militantes. Militantes esses que queriam justamente colocar a sua imagem ali para combater tudo que estava sendo exposto ali no noticiário. E aí eu queria ver se vocês têm alguns outros exemplos de uso de deepfake. Olha, tem 2 exemplos, assim, continuando nessa área de acessibilidade e tudo mais, tem uns usos bem interessantes de pessoas que estão perdendo sua capacidade de se expressar por voz, por exemplo, e aí você passa por um processo em que você adquire, né, o modelo treina e aprende como expressar a voz, e essa pessoa pode usar essa voz em várias situações. Assim, a gente pode imaginar aquele caso bem comum de Stephen Hawking, né? Ele usava uma voz sintética, imagine que aquela voz sintética ser substituída pela própria voz dele. Então, isso envolve pessoas com câncer de laringe, né? E com problemas enfim, algumas doenças degenerativas. Então tem esses usos aí que são bem interessantes. Outra aplicação também que eu achei muito interessante, que eu li há pouco tempo, é o uso de deepfake para fazer tratamentos específicos para algumas pessoas com transtorno de estresse pós-traumático. Então elas eram expostas a cenários ou situações em que elas precisavam, né, se deparar com alguma pessoa, com um agressor, alguma coisa assim, mas a partir o mais real possível, mas a partir de usando modelos gerativos. Aproveitando as aplicações que vocês estão falando, eu não vou trazer outra aplicação, mas coisas assim que ficam na minha cabeça e eu fico pensando como a gente pode, né, trazer isso também para o público em geral, que é realmente você perceber os potenciais, né, que a gente citou aplicações na área de saúde, aplicações na área de educação, de entretenimento e de várias outras. Né? Então, como uma pessoa que não está no mundo da tecnologia consegue perceber os potenciais, né, dessa nova tecnologia, desse novo modelo, e como a gente consegue de fato estudar o ganho, né? Por exemplo, voltando lá no exemplo que eu dei sobre a questão da tradução, né, que ajuda bastante quando os alunos interagem, ali, através daquele aplicativo ali pode ajudar. Mas, por outro lado, qual seria a perda, né, que a pessoa tem pelo fato de não precisar aprender um novo idioma? Né? Então, existem algumas coisas que são ativadas, né, algumas funções do cérebro nesse caso, mas aqui a gente pode estar falando do cérebro, a gente pode estar falando da própria saúde, sei lá, ninguém vai... a gente vive muito nas redes sociais, né? Então talvez ninguém mais precise ir para academia para mostrar o corpo sarado, vai lá no computador e faz as mudanças. Então até que ponto a gente consegue de fato medir o ganho e medir as consequências, que algumas dessas eu acho que a gente só vai ter lá para frente. Não estou nem falando das consequências atuais, né, assim, a mais direta de questões legais, de questões éticas, que a gente não está entrando aqui nesse episódio, né? Espero mais para frente a gente trazer aí também mais sobre isso, né, Grilo? Roubei a tua fala do fim, né? A gente não vai fugir desse assunto, a gente não está fugindo. Fiquem tranquilos que no momento oportuno a gente vai trazer aí para nos próximos episódios da nossa série. Mas além disso, a questão
científica mesmo. Qual o impacto de eu conseguir interagir com a pessoa sem precisar aprender o idioma dela? Né? Naquele momento foi muito bom, porque a gente resolveu um problema. Mas a longo prazo, o fato de não precisar me esforçar para aprender o idioma, quais são as consequências que isso traz? Cognitivas, né? Então a gente precisa, de fato, de estudos, né, assim, com uma profundidade razoável para trazer essas respostas. E a gente está num mundo que não espera. Né? Então a gente está aqui muito criando novas aplicações sem estudar todos os lados do que pode acontecer. Essa resposta é para amanhã, né? Não é para daqui a alguns anos. Mas cabe então a gente ressaltar até os esforços que o César está fazendo aqui nesse campo da IA generativa. Nós três aqui somos representantes, tem outras pessoas também, de uma squad que o César formou para pesquisar, explorar e disseminar o conhecimento sobre IA generativa. Eu aqui represento o pilar de design, tem Mabuse também, designer que todo mundo aqui que ouve provavelmente conhece também. A gente está explorando lá o impacto do uso da IA generativa nos processos de design e também o uso do design para as definições de IA generativa. E aí queria ouvir de vocês também quais são o lugar de vocês dentro dessa squad, desse grupo de trabalho e o que está rolando lá em cada um desses pilares. Tá, eu tô com Francisco no pilar de desenvolvimento e a gente está tentando entender como é que é a aplicação dessas IAs aí no desenvolvimento de software, como é que isso influencia na velocidade de desenvolvimento, nas consequências, né, de usar essas coisas, nas relações de dependência que a gente pode estabelecer com esses modelos grandes de linguagem, por exemplo, que geralmente são feitos por empresas específicas. E fazendo uma série de experimentos aí pelo César e por fora do César para tentar entender essa coisa e depois a gente vai entrar mais em detalhes e divulgar mais essas coisas. Eu também estou como parte, né, do Squad e estou trabalhando mais aplicação de IA na educação. Então nós vamos trabalhar em duas vertentes aí, uma que é a própria adoção, né, das ferramentas de IA aplicado no contexto educacional, inclusive nós já estamos conversando com alguns professores e com os coordenadores de curso do SESI School, então esse semestre ainda a gente já vai começar a usar mais efetivamente e sistematicamente, né, IA lá na nossa instituição. E também pensar um pouco em quais seriam as habilidades, né, que os profissionais, sejam da tecnologia ou de qualquer outra área, precisariam ter em relação a dados, a IA, para conseguir navegar bem em todas essas técnicas, né? Inclusive, queria até trazer aqui, eu acho que quem acompanha a gente nas redes sociais já viu, mas o SESI School vai sediar no ano que vem o maior evento de IA na educação, né, que realmente traz essas duas vertentes aí, que é a vertente de tecnologia de IA aplicada à educação e ensino de IA para várias pessoas de diferentes backgrounds. E nesse evento a gente espera reunir aí 400 pesquisadores e também pessoas que estão usando IA na prática do mundo todo, aqui em casa, né? Já deixei o convite para todos vocês que queiram também participar da organização e principalmente do evento, porque vai ser uma oportunidade única de trocar experiências, né, sobre o tema. Quem ouviu o podcast vai ganhar desconto depois lá na... Aí eu deixo pro pessoal de marketing, deixo pro pessoal de vendas, eles decidem aí. Que legal. Bom, caminhando para o fim então, né? Lembro que a gente tocou aqui bem pinceladamente algumas coisas sobre ética e a gente não vai fugir da raia, mas essas pinceladas me lembraram alguns eventos aí que aconteceram recentemente também. Um deles envolve o Bruce Willis, né? O Bruce Willis, ele até teve envolvido num episódio real onde ele fez deepfake ou deep dub para fazer um comercial em russo algum tempo atrás. Ele obviamente não fala russo, obviamente não, né? Mas ele não fala russo. E ele fez um comercial falando russo. Então,
Rafa aqui falou do uso de IA para fazer com que pessoas falem outros idiomas, mas o fato sobre o Bruce Willis é que surgiu uma notícia um tempo atrás de que ele teria autorizado o uso da imagem dele através de deepfake para continuar contracenando ou aparecendo em filmes. Como todo mundo sabe, por problemas de saúde, o Bruce Willis está afastado das filmagens. E se isso fosse verdade, ele estaria fazendo um freela dele mesmo, né, nos filmes aí da vida. Mas isso é fake news. O Bruce Willis desmentiu isso. E ontem a Madonna emitiu uma nota dizendo que ela está proibindo o uso da imagem dela através de projeções que usem deepfake depois que ela morrer. E também me lembra aí o episódio inicial da temporada do Black Mirror. Então, parece, né, que desde novembro do ano passado está todo mundo dentro de um episódio de Black Mirror, com toda essa questão de IA. Mas o fato é que eu achei demais o episódio. Ele consegue trazer 3 conceitos bem interessantes de tecnologia. Um deles é o uso de deepfake. O segundo é a questão autoral e de direitos de imagem. E o terceiro é a computação quântica. E aí eu recebi uma informação aqui dos membros da mesa que no futuro a gente vai ter um episódio aí falando sobre IA generativa e computação quântica. Então aguardem aí para os próximos episódios. A gente vai falar sobre ética e IA generativa, a gente vai falar sobre computação quântica e diversos outros assuntos envolvendo esse universo. E com isso, a gente chega ao final desse episódio, onde a gente explorou um pouco do deepfake dentro do universo da IA. A gente descobriu que o deepfake tem até um lado bom ou não ruim. Vocês não imaginam a discussão que deu para a gente categorizar se uma coisa era boa ou não boa. A gente tentou falar em deepfake do bem, mas foi um termo proibido aqui. Vamos deixar para próximos episódios. A gente agradece, então, aos nossos especialistas aqui, o povo que esteve aqui na mesa, por compartilharem seus conhecimentos técnicos com a gente. E também você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, por ter acompanhado o episódio até aqui. Se você quiser contribuir com o assunto, quer trazer alguma pergunta, qualquer coisa, mande a sua opinião lá ou comentário para o podcast@cesar.org.br. Aproveite, segue o César aí em todas as redes sociais, compartilhe esse conteúdo. A gente te aguarda aqui para o próximo episódio.